Bata aí uma palmas aí para Jesus aí bem forte. Ele merece. É um prazer, uma alegria encerrar aqui essa campanha. Foram 4 sexta-feira abençoadas, né, irmãos? Que a gente esteve aqui, participemos. Cada sexta-feira foi uma mensagem tremenda, uma mensagem poderosa. E o Senhor vai, aleluia, continuar falando. Porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Nós não somos pessoas enfadadas para ouvir a palavra do Senhor. Porque enquanto nós estamos ouvindo, aleluia, a palavra ela vai descendo para o coração. E ela vai fazendo efeito. Ela vai renovando. Ela vai fortalecendo aquele que está fraco. Ela vai levantando aquele que está caído, aleluia. Ela vai dando força, vigor, o cansado, o abatido. Aquele que está triste, aleluia, ele vai alegrar pelo poder da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Preste bastante atenção na palavra. A palavra ouvir, ela é o sinônimo de obediência. Porque aquele que ouve, ele obedece. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é fiel. E nós estamos aqui na 4ª sexta-feira para pregar também em cima do texto de Marcos capítulo 4. Bastante conhecido, porque você já esteve aqui 3 sexta-feiras e você ouviu falar bastante de mar, aleluia, de tempestade, de vento forte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dar um tema hoje também para essa mensagem. Aleluia. E o tema é esse aqui. O crente e a tempestade. Amém, irmãos? O crente e a tempestade. Coisa boa, irmãos, é falar de Jesus de Nazaré. Para mim é uma alegria, é um prazer. É falar algo, aleluia, da parte do Senhor aqui nessa noite, amém, irmãos? Nessa campanha abençoada, o testemunho da irmã Francisca foi uma bênção. Você prestou atenção no testemunho dela? Simples, uma mulher simples, mas uma mulher de Deus. Mas ela crê, ela acredita, mesmo na adversidade, mesmo passando por esse vento forte, mas ela crê que o filho dela vai se levantar, que depois da tempestade vem a bonança, vem a saúde do filho dela, vem as causas resolvidas, e ela vai estar aqui dando testemunho e agradecendo ao Senhor. Por quê? Porque ela crê, ela acredita, irmãos, que na sexta-feira Deus está aqui operando e trabalhando. Enquanto tem pessoas dispersas que não estão prestando atenção na palavra, mas aqueles que estão ligados, aleluia, irmãos, ele vai sair daqui com a sua vitória. Irmãos, Jesus, como todo mundo sabe, ele nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. E ele cresceu, aleluia, em Nazaré. A palavra de Deus relata, diz que ele nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. A palavra de Deus diz que ele, com 30 anos, ele foi batizado no Rio Jordão. E depois que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, a palavra de Deus diz que ele foi, aleluia, levado ao deserto para ser tentado, aleluia, pelo inimigo. E a palavra de Deus diz que depois da tentação, aleluia, veio os anjos e o lhe serviram, e o diabo se ausentou, mas a palavra de Deus diz que ele se ausentou por algum tempo. Viu? Por algum tempo. Olha só, presta atenção, por algum tempo. Quando ele venceu, que os anjos chegaram, serviram a ele, que o diabo saiu, foi embora, fugiu, porque ele tem que fugir, ele tem que bater em retirada, amém? Louvado seja o nome do Senhor.
A palavra de Deus diz que o Senhor foi fazendo sinais, prodígios e maravilha. Começou o grande ministério de Jesus. No capítulo 3 de Marcos, a palavra de Deus diz que ali na sinagoga, aleluia, ele curou o homem da mão mirrada. E ali ele foi pregando e fazendo sinais e prodígios. E diz a palavra de Deus que ele passou o dia ministrando e pregando sobre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em muitas parábolas. Na continuação do texto, a palavra de Deus diz que as parábolas que ele pregava, muitos não entendiam, mas para os discípulos ele deu discernimento. Para os discípulos ele revelou o que era que significava aquelas palavras. Mas quando foi à tardinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele, louvado seja o nome do Senhor, já preparou ali os seus discípulos. Porque no final do capítulo 3, ele já tinha dito para Pedro preparar um barco, deixar um barco reservado. Porque ele ia, louvado seja o nome do Senhor, entrar naquele barco. E no início do capítulo 4, a palavra de Deus diz que já chegando a noitinha, aleluia, ele convidou os discípulos para entrar, aleluia, no barco. Jesus escolheu, aleluia, o mar da Galileia como base. Jesus escolheu ali aquela região do mar da Galileia para escolher os seus discípulos, para escolher principalmente a metade dos seus discípulos foi escolhida ali, junto ao mar da Galileia. Conhecido também como Lago de Genezaré, como Lago de Tiberiades, como é o nome? Verdade. Foi ali que ele começou a escolher os 12. Foi ali que ele escolheu ali como base, para preparar, para ensinar. Ali eles iam passar por muitas experiências. O mar da Galileia para Jesus não era nada estranho. A palavra de Deus diz que ele escolheu ali primeiro quem? João e Tiago, filho de Zebedeu. Zebedeu, ele era esposo de Maria Salomé. Quem era Maria Salomé? Irmã de Maria, mãe de Jesus. Ou seja, Tiago e João, eles eram primo legítimo de Jesus. Ele estava ali entre família, ele conhecia aquelas pessoas. Como homens, ele conhecia, mas ele chamou como discípulo e preparou para ser apóstolo e servir ao Senhor. E Deus, aleluia, e Jesus fez esse convite e botou e colocou, chamou que os discípulos viessem entrar dentro do barco. E ele disse no início, porque nós vamos chegar ao outro lado da margem. Eram homens experientes, eram sim. Sabia muito bem onde é que eles estavam. Aquela região, aquele mar, aquelas águas, louvado seja o nome do Senhor, para aqueles pescadores, eram águas que eles tinham intimidade. Porque eles viviam ali, eles trabalhavam ali. Pedro, ele tinha o quê? Uma frota de barcos ali. Ele era como se fosse um microempresário. Ele conhecia muito bem aquela região e aquele mar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que surgiu o quê? Essa tempestade fortíssima no meio do mar, no meio do rio. E os discípulos ficaram atemorizados, mas saiba de uma coisa. Eles não ficaram atemorizados em si, porque ele conhecia o mar. Mas era porque a tempestade que estava se levantando era uma tempestade, irmãos, diferente. Adarabassúria mandaia. Diferente. Tu pode passar por muita tempestade, mas sempre tem uma que tu diz, meu Deus, o que é que significa isso?
O que é que significa uma coisa dessa? Que coisa estranha, que negócio esquisito. Foi o que aconteceu com os discípulos dentro daquele barco. Jesus estava no barco, estava. Ele estava descansando, repousando, estava. Mas vamos conjecturar nesse momento que ele estava ali, dormindo com um olho aberto e o outro fechado. Porque Jesus, ele não ia ter um sono tremendamente profundo diante de uma tempestade daquela. Mas o que os discípulos passaram e enfrentaram ali, irmão, foi algo espiritual. Foi uma tempestade tenebrosa. Foi uma tempestade levantada, irmão, por demônios, pelo diabo. Porque o que o Satanás queria, irmãos, era impedir, aleluia, daquele barco chegar do outro lado. Era totalmente uma guerra espiritual. Era totalmente uma batalha espiritual. Você sabe por quê, irmãos? Porque do outro lado, diz a palavra de Deus em Mateus no capítulo 8, no versículo 28, que não só existia, irmão, um só endemoniado, mas era 2 endemoniados de Gadara. Era 2 homens possessos que existiam naquela região. Era demônio demais. Era uma fúria muito grande. Se um tinha uma legião de demônio, agora pense aí você, 2 endemoniados em Gadara. Irmãos, o que o diabo quer é impedir os projetos, a obra. O que o inimigo quer, irmãos, é que você nunca se aperfeiçoe na chamada e no ministério que ele te entregou. Os discípulos, irmãos, eles eram novos convertidos. Ele não entendia ainda muito bem das coisas espirituais. Eles entendiam de pescaria. Eles entendiam de peixe. Mas das coisas espirituais, irmãos, o Jesus de Nazaré, eles ainda estavam ali o quê? Ensinando, discipulando, preparando, capacitando esses homens para uma grande obra. E é isso que o Senhor está fazendo comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós chegamos aqui, aleluia, quando nós fazemos alguma coisa para o Senhor está, irmãos, nos preparando e nos capacitando. É tanto que ele olhou e disse... A palavra de Deus diz que Pedro, aleluia, o homem daquele que pulava dentro do mar, que nadava, que lançava as redes, que lançava o anzol, como a palavra de Deus diz lá em Mateus, que ele lançou o anzol e Jesus disse, olha, pega o peixe e tira a moeda que está dentro da boca do peixe. Mas ele se apavorou, por quê? Porque ele sentiu que aquilo ali era diferente. Você já pensou, irmãos? Você já imaginou você enfrentar, aleluia, uma guerra travada com demônios, com a tempestade que você vê, que é uma guerra espiritual? Irmãos, você não queira saber o que é a presença das trevas. Você não queira saber o que é a presença do inimigo. Você se arrupeia, você fica temoroso, você vê as trevas, você clama-se por ele, como Pedro clamou. Pedro chamou por ele, aleluia. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você estiver numa guerra espiritual dessa, num vento forte, numa batalha grande dessa, chama por ele. Chama por ele, aleluia. Porque quando tu chamar por ele, aleluia, ele vai te atender, ele vai te responder. Deus, ele é fiel, irmãos. Deus, ele não manda a prova, a luta para mim, para você, além das nossas forças, além daquilo que nós não podemos suportar. Alabassúria. Tem pessoas que pensam que vai morrer nesta prova. Tem pessoas que pensam que vai naufragar. Tem pessoas que pensam que vai se submergir.
Ei, mas deixa eu dizer uma coisa para ti, ó. O Senhor, Ele vai acalmar. O Senhor, Ele vai acalmar esse vento forte, essa tempestade, aleluia. Para dar vitória a crente aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Andai, andai. Irmãos, o mar da Galileia, o mar, louvado seja o nome do Senhor, onde o Senhor Jesus fez muitos prodígios desse mar. O crente, irmãos, que chama por Ele, irmãos, Ele não está chamando em vão. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, no capítulo 38, no versículo 6 e no 7, que Deus, quando Jeremias estava no fundo daquele poço, até o pescoço atolado na lama, depois de ter sido espancado, maltratado, envergonhado como homem de Deus, envergonhado como profeta, porque falava a verdade, porque pregava a verdade, porque tinha um compromisso com Deus, porque exercia a sua vocação, porque exercia o seu ministério. Irmãos, o diabo se levanta, o diabo ele usa o homem, ele usa o rei, ele usa a autoridade, aleluia. Satanás ele usa, irmão, daquele em quem ele encontrar a brecha e o coração, a porta do coração aberto para atingir o crente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor ele chega na hora certa e no momento certo. A palavra de Deus diz que o Senhor usou aquele eunuco, louvado seja o nome do Senhor, que guardava ali as portas daquele palácio, aleluia, da concubina dos reis. Ele guardava a porta ali daquele quarto que ficavam as concubinas do rei. De lá ele escutou, eu creio, Jeremias naquele poço, atolado de lama até o pescoço, talvez orando, talvez louvando, talvez clamando. E aquele homem foi comovido, tocado. E aquele homem se levantou, irmãos, que nem crente ele era. Porque quando Deus quer fazer a obra, Ele usa do ímpio, Ele usa do macumbeiro, Ele usa de quem Ele quiser para dar vitória a crente. Ele tira a pedra de tropeço do meio, Ele bota a barreira por terra. Aleluia, Ele repreende a macumba, Ele repreende os demônios. Mas Ele dá a vitória do crente na tempestade. Tempestade não impede crente de receber a vitória. E aquele homem foi falar com o rei a favor de Jeremias. Rei, Jeremias não pode morrer. Esse homem é crente, esse homem não pode morrer. Ei, tu não pode matar esse homem. Porque é assim que Deus faz, irmãos. A vontade do diabo é nos matar mesmo. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Viu? Não ia ser Pedro, Tiago, João, os demais discípulos que estavam dentro daquele barco, que o diabo ia naufragar aquele barco. Ele não ia acabar com a vida dos discípulos, porque quem chamou foi o Filho de Deus. Quem chamou foi Jesus. E a palavra de Deus diz que Ele chamou cada um pelo seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus disser assim para ti, ó: ei, entra aqui que nós vamos chegar do outro lado da margem, confia. Pode se levantar o que se levantar, tu vai chegar lá. Ei, se Jesus te convidar, ei, vamos ali, vamos fazer isso assim, vamos fazer a obra, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos fazer isso assim. Ei, eu quero dizer uma coisa para ti, vai, porque tu vai chegar do outro lado, tu vai atravessar, aleluia. E quando tu chegar do outro lado, tu vai ser aquele obreiro aprovado para toda boa obra, tu vai ser essa missionária aprovada, passada na peneira, mas levantada por Deus. O diabo, irmão, se ausentou de Jesus por algum tempo. Lá em Mateus, no capítulo 4, quando ele olhou para Jesus, ele disse: se tu és o Filho de Deus,
transforma aqui essas pedras em pães. Conjecturando, eu acredito que ele disse assim, porque tu para ser filho de Deus, tu passar por uma prova dessa, uma tentação dessa. Tu é filho de Deus, tu é isso, tu tem passado, tu vai ter que morrer, tu vai ter que padecer. Mas a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. A palavra de Deus diz que Jesus usou a palavra. O diabo ele foi derrotado pela palavra. Ele disse, se tu és o filho de Deus. Ele sabia que Jesus ele era o filho de Deus. É tanto que quando Jesus chegou do outro lado da margem, ele veio, mesmo não querendo reconhecer que ele era o filho do Deus vivo. O filho do Deus vivo, como ele disse, lá vem tu, Jesus, o filho do Deus vivo, tu já viesse me atormentar, tu já viesse mexer comigo, não é chegado ainda o meu tempo. Ei, o próprio diabo falou na boca daquele homem. Não era chegado realmente o tempo dele ainda não, porque Jesus ele ainda ia subir na cruz para derrotar ele. Descer o inferno, pisar na cabeça dele, tomar a chave do inferno e da morte. Mas Jesus venceu. Jesus venceu tudo isso daí, por amor a mim, por amor a você, por amor à igreja, que ele ia levantar, como ele diz lá em João, no capítulo 17, no versículo 20, quando ele disse, meu Pai, eu não oro só por esses, oh aleluia, mas eu oro por aqueles que ainda vão de se converter, de se render aos meus pés, de formar uma grande igreja na terra, de formar um crente, uma membresia da igreja Ministério Shalom, aleluia. Ei, o Senhor Jesus, ele já intercedia por nós, irmãos, porque o trabalho de Satanás era impedir a grande obra, e a obra era essa, que ele queria impedir de Jesus subir na cruz, mas ele foi um derrotado, porque ele sempre vai ser um derrotado. O Senhor já venceu ele na cruz. Irmãos, a tempestade no meio do mar, a palavra de Deus diz bem claramente que havia outros barcos. Havia outros barcos no meio do mar, mas a tempestade era só no barco dos discípulos. Pelo menos a Bíblia registra. A Bíblia não diz, olha, os outros barquinhos naufragaram, foi uma tempestade grande, foi pescador pulando, foi pescador pegando boia, foi pescador atrás de se proteger da tempestade. A Bíblia não relata isso. A Bíblia diz, aleluia, que a tempestade estava no barco dos discípulos. Por quê, irmãos? Porque ali só tinha homem escolhido por Deus. Cada um tinha um ministério. Cada um tinha uma chamada, cada um tinha uma vocação, cada um tinha uma responsabilidade que Jesus estava entregando nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Se trata da igreja. Os discípulos dentro daquele barco, irmãos, era a igreja do Senhor. Era o corpo de Cristo, e Jesus a cabeça ali do lado. Louvado seja o nome do Senhor. E ao mar, irmão, é o mundo, a obra que Deus ia lançar, aleluia, sobre este mundo. E o outro lado da margem estava lá, irmão, aquele demoniado que simboliza as almas oprimidas, e o diabo, louvado seja o nome do Senhor, querendo impedir a igreja e a obra do Senhor. Mas não impede não, irmãos, porque o dono da igreja é Jesus. O dono da tua vida é Jesus, viu? Se ele te chamou, fica na posição. A palavra de Deus, ela é grande, ela é fiel. Ela diz lá no Salmo, louvado seja o nome do Senhor, 103, aleluia, que Ele conhece a nossa estrutura e Ele se lembra que nós somos pó.
Na hora da aflição, do vento forte, ele chega com escape. No Salmo 34, no versículo 6, a palavra de Deus diz que clamou este aflito, e o Senhor o ouviu dos altos céus, e lhe livrou das suas tribulações, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lá no versículo 19, ele diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Tu és a igreja de Cristo. Tu és a noiva, aleluia, tu és o corpo de Cristo. A tempestade, ela não vem para matar a tua fé, ela não vem para te destruir, ela não vem para te derrotar, mas ela vem para te lapidar, ela vem para te fazer crente mais forte, crente experiente. Saiba de uma coisa, que depois daquela tempestade, quantas vezes não se reuniram os discípulos e foram conversar um com o outro a respeito daquela tempestade. Foram conversar um com o outro quando viu Jesus andando sobre as águas. Aleluia. Foram conversar um com outros. Outro milagre que Jesus fez no mar da Galileia, que foi a pesca maravilhosa. Meu Deus. Oh, aleluia. Era a base. Foi o lugar que Jesus escolheu para separar ali os 12. A palavra de Deus diz lá em João, aleluia, no capítulo 21, que depois que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos, apareceu para Maria, aleluia, e mandou Maria ir adiante, chamar Pedro. Pedro já tinha descido para o mar. Pedro estava desesperançoso, Pedro estava isolado porque tinha negado, resolveu pescar novamente, resolveu ir para o mar, aleluia. Mas quando ele chegou ali no mar, lá estava Jesus novamente, ressurreto, aleluia, com aquele fogo, aleluia, peixe, pão ali para alimentar os discípulos, observando Pedro de longe, observando Pedro no mar, observando a forma que Pedro lançava a rede. E a palavra de Deus diz que Pedro olhou, reconheceu Jesus de longe, e os outros responderam e disseram: é verdade, é Jesus. E chegaram até a ele, e Jesus convidou mais uma vez os seus discípulos para comer pão e peixe, porque já estava preparado. E ali o Senhor revela a Pedro a grande revelação da sua chamada e do seu ministério. Você está pensando que o diabo, irmãos, ele não quer fazer exatamente isso? Se meter na tua caminhada, nos teus planos, nos teus projetos. Se meter, querer impedir a vocação, a tua chamada, aleluia. Mas a palavra de Deus diz que se tu for fiel, a palavra de Deus diz que se tu for fiel até o fim, aleluia, tem uma coroa preparada para ti. Tu vai fazer como Paulo fez: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Quando Jesus olhou para Pedro ali, do lado daquela fogueirinha, eu posso até contemplar, irmão, Jesus ali, na sua delicadeza, olhando para os discípulos, e disse para Pedro: Pedro, tu me amas? A palavra de Deus diz que ele falou para Pedro 3 vezes, e Pedro já quis ali se preocupar, se abater, mas Jesus tirou aquilo ali de Pedro, com a grande resposta que Jesus deu para ele: Pedro, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Adaia serra-masse. Tu pode até voltar para o mar. Adarabassúria. Tu pode até voltar para a tua profissão, aleluia. Para a tua vida secular, aleluia. Tu pode até querer abandonar a rede, o anzol, aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa para ti: Jesus vai te buscar lá novamente. Ele vai chegar lá, aleluia, e vai dizer: ei, eu chamei você
foi para ser pescador de almas, de homens. Venha cá, vamos conversar. Foi isso que Jesus fez na vida de Pedro e dos discípulos. E ele chegou, irmão, lá do outro lado da margem. Porque a palavra de Deus, irmão, Jesus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que ia chegar, e não chegou só o barco dos discípulos não, irmão. Aqueles outros barcos também chegaram, viu? E chegou lá e veio aquele homem totalmente possesso, com aquela legião de demônios. E olha para Jesus e diz: tu já vieres me atormentar? Porque o diabo, irmão, quando ele quer marcar território, ele não quer sair não, viu? A palavra de Deus diz que ele não queria sair daquela aldeia de Gadara, não. E não era só ele que estava endemoniado lá, não. Aquele lugar era marcado, irmão, por demônios. Os principados, as potestades agiam naquele lugar. Mas Deus, quando ele tem um propósito, era naquele lugar que ele queria levantar um missionário. Era naquele lugar que ele queria levantar um homem para pregar a palavra do Senhor. Irmão, ninguém entende não, ninguém compreende não. A gente só vai entender depois que a gente chega do outro lado da margem. A palavra de Deus diz que aquele homem, Jesus repreendeu aquela legião de demônios. E aqueles demônios pediram para Jesus. Olha só a diferença aqui, irmãos. Lá em Mateus, no capítulo 4, ele veio com brincadeirinha com Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. Ah, se tu és o Filho de Deus, vai, desce aí do espinhadeiro abaixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Viu? Porque quando nós estamos na prova, nós somos tentados, viu, irmão? Ei, vigie, Jesus está falando com você aqui nessa noite, viu? Você pode estar sendo tentado. Adarabassúria, preste atenção. Use a palavra de Deus. Você está meditando na Bíblia? Você está estudando a palavra? Você que lê bem, você que enxerga bem. Você que tem um tempo, ei, separa esse tempo, vai meditar na palavra. Porque o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui, sabe o quê? Que vai chegar o momento que vai chegar o endemoniado de Gadareno na tua porta, aleluia, para te afrontar. Ei, tu tem que estar no Espírito. Tu tem que usar a palavra. Tu vai ter que usar de autoridade e repreender aquele demônio no nome de Jesus. Tem que estar preparado. A tempestade no meio do mar, irmão, não tirou a atenção de Jesus nem dos discípulos, não. Eles ficaram até temorosos, mas o mestre estava ali. E eu acredito que a travessia do mar até o outro lado da margem foi só Jesus na palavra, na palavra, na palavra, na palavra, ensinando e dizendo: ei, nós vamos chegar lá, mas tu te prepara, que nós temos uma surpresa lá. Mas eu quero dizer aqui para tu, ó, que nós estamos aqui e nós vamos repreender e nós vamos libertar aquela vida e nós vamos ganhar aquela alma para o Senhor. O que o inimigo quer, irmãos, é te acusar, te apontar, te desanimar, fazer com que tu perda a autoestima, que a tua vida espiritual fique um fracasso. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Te fortalece no Senhor e na força do seu poder. E a fortaleza é essa, é a palavra, é a oração, é o jejum, é o compromisso com Ele, aleluia. É a verdadeira adoração, louvado seja o nome do Senhor. Ei, eu quero dizer uma coisa para ti. Crente de verdade, irmão, ele não naufraga na tempestade não, amém? Crente na tempestade, aleluia. Ele passa a tempestade dando glória a Deus e cantando o hino da vitória. Crente na tempestade de verdade, ele não murmura, ele canta. E eles venceram. E quando Jesus voltou, viu, irmão Carlinhos? Quando Jesus voltou, glória, glória. Quando Jesus voltou, aleluia,
Diz a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que ele deixou aquele rapaz liberto, vestido, viu? Vestido, sentado e com o seu juízo perfeito, viu? Porque a legião de demônios, aleluia, ela já estava mexendo com o psicológico daquele rapaz. Mas quando Jesus ele chega para fazer a obra, ele faz a obra por completo, viu? Ele faz a obra por completo. Ei, aquele que chamou você, eu, aleluia, para uma boa obra, ele é grande e poderoso para aperfeiçoar e, aleluia, e cumprir com a obra, com aquilo que ele tem designado para mim e para você. E o rapaz queria seguir Jesus. Ele ficou tão maravilhado, porque, irmãos, a pessoa que é liberta por Jesus, a vontade dele realmente é de estar direto com Jesus. De lado a lado com Jesus. Seguir Jesus. Mas Jesus olhou para ele e eu creio que ele pensou, não, essa cidade aqui, essa aldeia aqui de Gadara, ela precisa de um missionário para fazer a obra. Ela precisa de um pregador. Precisa de um jovem disposto, de um obreiro que olhe para mim, um obreiro que olhe para a minha obra, um obreiro que esteja disposto a ganhar as almas para o meu reino. E quando Jesus libertou aquele rapaz, eu acredito que ele já preparou aquele rapaz para esta grande obra. E deixou lá e voltou. Porque Deus é fiel, irmãos. E Ele vai fazer assim na minha vida e na tua vida. E o Senhor está usando o nosso pastor para levantar aqui ombreiros, missionárias. Porque Deus vai usar. Deus vai levantar. Deus vai capacitar, viu, irmãos? Deus vai levantar para entrar nessas aldeias, nesses bairros tenebrosos, bairros marcado pelo inimigo, pela violência, marcado, louvado seja o nome do Senhor, pela idolatria, para ganhar as almas, repreender os demônios e pregar que Jesus salva, liberta e prepara o homem e leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus faz assim, viu, irmãos? Vamos ficar de pé, amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele é lindo, irmãos. Ele é lindo. Ele é lindo, Ele é lindo. Ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Ele é grande. Ele é fiel, Ele é grande. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O homem, o crente e a tempestade. Grave bem isso no seu coração, amém? Grava bem no teu coração. Tu é crente. A tempestade nunca vai deixar de existir na vida do cristão. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, tribulação. No mundo vai ter tempestade. No mundo vai ter o quê? Vai ter indiferença. No mundo vocês vão ser humilhados, muitas vezes rejeitados. Vai se levantar vento forte. Ninguém vai acreditar em ti. Ninguém vai acreditar no teu ministério. Mas quem te chamou, aleluia, acredita. Quem te chamou, aleluia, não te chamou em vão, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele te chamou, Ele vai fazer coisas grandes, louvado seja o nome do Senhor. E eu vou louvar o Senhor, amém? A igreja fique de pé. Glória a Deus. Eu vou ver se eu consigo louvar o louvor do Chagas Sobrinho, viu? Oh, glória. Mestre, a tempestade se aproxima. Tu sabe, missionária? Não. Sabe não? Mestre, a tempestade se aproxima. O mar está ficando violento. O barco está ficando sem controle. Eu não sei se o barco aguenta. Já está me dando um calafrio.
embarcação vai afundar. Aleluia, Deus. Filho, tanto que eu te ensinei como deveria confiar. Os meus milagres te mostrei para a tua fé multiplicar. O homem, o barco e o mar foi eu que fiz. A embarcação não vai afundar. Me ajude, cante. Glória a Deus. O louvor só meio assim, né, irmãos? Mas esse louvor do Chagas Sobrinho é muito lindo, viu? Muito lindo. Vale até a pena o grupo de louvor, né, ensaiar. Uns louvorzinhos do Chagas Sobrinho. Vai ser uma benção, amém? Irmãos, essa foi a palavra, amém? Que Deus abençoe. Vamos encerrar essa campanha com oração, aleluia. Eu quero pedir para você levantar a sua mão direita. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante sua mão assim, ó. Diga assim comigo: Senhor, unge minha mão, consagra, em nome de Jesus. Bote a mão na cabeça. Lamande, arraiassé. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz, Senhor, que mãos levantadas simboliza vitória. Mãos levantadas simboliza a igreja vitoriosa. Jesus vai tocando aí agora no teu povo, na tua igreja, nas tuas servas, nos teus filhos. Vai tocando, meu Pai, na cabeça, a planta dos pés aí, Senhor. Vai ungindo, vai tocando. Aonde houver um mal, uma enfermidade, nós estamos na campanha da vitória. É campanha, meu Pai, de cura, de milagre, de libertação, de transformação. Vai ungindo, Pai, aonde houver uma enfermidade alojada nos órgãos, meu Pai, na cabeça, no coração, no sangue, na carne, na pele, nos ossos, repreende em nome de Jesus, meu Pai, todo mal, toda enfermidade, queima toda dor, toda inflamação, meu Pai, vai repreendendo, vai curando, vai repreendendo o mal, arranca a diabetes, arranca a pressão alta, aonde houver um caroço, um nódulo, meu Pai, um cisto, qualquer tipo de enfermidade que esteja afligindo o teu povo, que esteja afligindo a tua igreja, saia em nome de Jesus. Repreende toda enfermidade causada, meu Pai, pelo espírito imundo, como diz a tua palavra lá em Lucas, meu Deus e meu Pai, que aquela mulher jazia 18 anos, que sofria com espírito de enfermidade na coluna. Repreende, meu Pai, toda hérnia de disco. Repreende, meu Pai, todo mal, Senhor. Visita o ruim, meu Pai, visita aquela vida. Eu creio no testemunho da irmã Francisca, que ela vai, Pai, testemunhar aqui, meu Pai. Visita lá, Senhor, como tu visitou o servo do centurião, meu Pai. Vai repreender no mal, Senhor, todo espírito de enfermidade, todo espírito causador do derrame, do AVC, da paralisia facial, da trombose. Coloca por terra, meu Pai, nessa noite. Eu creio, Senhor, que os demônios já caíram por terra, que os demônios já bateram em retirada, porque Jesus chegou, porque Jesus deu ordem. Sai, sai, sai da carne, sai do sangue, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bote a mão na cabeça e diga assim, ó: saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Receba a bênção, receba a vitória, receba a cura e o milagre, em nome de Jesus. Amém.